Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma novidade nesse vídeo. Eu vou trazer um quadro novo aqui para o canal, que é sobre vídeo respostas. São muitos vídeos aqui no canal e eu tive fazendo uma revisão desses vídeos e eu achei muito interessante vários comentários. Inclusive, eu até anotei aqui. Perguntas, né? Perguntas feitas nos comentários. Então, eu achei muito interessante e eu decidi criar esse novo quadro aqui para o canal, que é o vídeo resposta. Em vez de eu responder no comentário, eu respondo em vídeo. Eu acho que é um diferencial também. E eu posso colocar minha opinião, falar também sobre, em cima da pergunta que muitos de vocês me fazem nos vídeos. As perguntas que eu achar interessante, que dá para fazer um vídeo, que dá para trazer em forma de resposta, vídeo resposta, eu vou estar trazendo. Inclusive, até para facilitar na hora de achar esses vídeos, eu vou criar uma playlist sobre esses vídeo respostas. Esse é o primeiro vídeo, então. E antes de eu começar a falar sobre esse comentário que eu vou desenrolar aqui nesse vídeo, eu já peço para que todos vocês curtam, comentem, compartilhem, dá um joinha no vídeo, dá uma força, gente. Eu dependo de vocês para que o meu canal ele alavanque de vez. É muito importante isso para mim, para o canal, principalmente. É bastante relevante, é importante, então eu peço a colaboração de vocês. E outra coisa também que eu quero pedir, gentilmente a vocês. O meu canal, ele é monetizado. Então, gente, por favor, não pule os anúncios. Deixe rolar até o final, porque cada vez que vocês interrompem a passagem do anúncio pulando, eu deixo de ganhar. E como eu já falei aqui, eu tenho muitos projetos para o canal, muitas coisas que eu quero trazer aqui para vocês, realizar, né? Tudo referente ao canal, novidade e tudo mais. Só que para isso eu preciso de dinheiro. E a forma de vocês poderem me ajudar é assistindo o vídeo todo, não pulando os anúncios, curtindo, comentando, compartilhando, dando joinha. E isso é muito importante e fortalece o canal. E me incentiva também a trazer mais e mais e mais conteúdo para vocês. Bom, dito isso, vamos então à pergunta. Eu tive uma pergunta nos comentários o seguinte: você já pediu para os seus guias fazerem? Você já pediu para os seus guias fazer a maldade? Então, foi uma pergunta que teve em um dos vídeos que eu vasculhei. E eu vou responder agora sobre isso. Bom, gente, primeiramente, eu acho que é muito importante a gente ter discernimento com as coisas, bom senso também. Eu vejo que tem muita gente que é médio, né, principalmente, que é da Umbanda, ou então de outra vertente, linha, enfim, acha que resolve tudo desejando mal, fazendo mal. Eu não concordo com isso, e depois eu acredito na lei do retorno. O que a gente faz, a gente recebe de volta. Então, respondendo o comentário desta pessoa que deixou no vídeo, é o seguinte: eu nunca pedi nada dos meus guias em relação à maldade, a fazer alguma coisa para prejudicar alguém. A não ser que, em caso muito específico, eu vou dar um exemplo aqui. Há um tempo atrás, eu acho que o ano retrasado, eu estava passando por um problema muito sério e
que eu estava tendo muito medo, porque eu pressentia o perigo e eu via também pela vidência aonde aquilo poderia chegar, que é o caso do stalker, né? O homem que estava me perseguindo. Para vocês terem uma ideia, gente, resumidamente, só para refrescar a memória de vocês, um palhaço me cantou na rua e eu não dei confiança, recusei, e ele passou a me perseguir, e todas as vezes que ele encontrava, ele me insultava, me xingava de vários nomes, palavrões, vários nomes e tudo mais. Aquilo começou a virar uma perseguição, um tormento para mim. E eu passei a ter muito medo, porque nos dias de hoje, a gente depara com cada louco na rua. Louco, eu falo louco porque é um louco mesmo. A pessoa que não consegue lidar com essa questão de você falar não, a pessoa insiste, a pessoa ela passa por cima do que você fala, do que você não quer, o que tem que prevalecer é a vontade dela. Então, para mim, é um louco, sabe? É virado na loucura. Então, eu comecei a ter muito medo daquele idiota e eu achei que eu deveria recorrer o quê? Aos meus guias, né? Porque o negócio ia acabar bastante complicado para o meu lado, né? Porque um canalha, um covarde, para tirar a vida da gente não custa. E nesse país, como todos vocês já sabem, a gente não tem justiça, não tem lei. Então eu decidi recorrer aos meus guias espirituais pedindo uma ajuda especificamente ao meu Exu. Sim, gente, foi a primeira vez que isso aconteceu. Confesso a vocês que eu não gosto de envolver os guias, os meus guias espirituais nesse tipo de questão, pela seguinte razão. Nós temos que lembrar que os nossos guias, eu estou falando da Umbanda, tá, gente? Pelo amor de Deus, não confunda as coisas, preste atenção no que eu estou falando, porque tem muita gente que vem aqui, distorce tudo e entende errado e vem falar abobrinha nos comentários. Então eu estou falando da Umbanda. A gente tem que tomar cuidado, porque não devemos esquecer que nossos guias, Pombagira, Exu e tudo mais, foram pessoas que viveram aqui, desencarnaram, tiveram a mesma experiência de vida que nós, não especificamente da mesma maneira, mas viveram aqui no plano físico. Então, é bastante difícil. Os nossos guias espirituais, eles podem sim tomar as dores do médium. Então tem que se tomar muito cuidado. Eu nunca recorri aos meus guias em relação a fazer pedidos, a não ser no caso desse homem, né, que estava me perturbando, desse stalker. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma firmeza para o meu Exu, eu pedi de uma maneira muito clara que ele tirasse aquele homem do meu caminho, que aquele homem não me perturbasse mais, me deixasse em paz. Eu não queria o mal dele, o mal para ele. Eu tive que explicar muito bem para o meu Exu, porque é difícil, né? Às vezes a gente fala uma coisa, os guias entendem outra e acaba meio que saindo errado o que a gente pediu. Então eu acho muito importante explicar mesmo detalhadamente o que você quer para a pessoa. Então, eu expliquei de uma forma muito clara, bem específica e direto no ponto. Eu falei que eu queria que o meu Exu afastasse aquele homem do meu caminho, das minhas vistas, que ele ficasse assim, sem ação sobre mim, tanto física quanto verbal, porque ele me xingava e tudo, para agredir não custa, né? Então eu pedi para o meu Exu me proteger e tirar aquele homem do meu caminho, e toda vez que ele me encontrasse na rua, ele não me visse, e também que não tivesse
que não tivesse ação da palavra sobre mim, e muito menos de um ataque físico, de uma agressão física. Então, eu pedi isso muito especificamente para o meu Exu. Resultado disso, depois que eu fiz esse pedido e tudo para o meu Exu, eu encontrei aquele canalha mais 4 vezes. Gente, olha só, a primeira vez ele parou o carro e ficou olhando para mim, mudo, calado. Ficou assim, meio que hipnotizado. Ele fixou o olhar para mim, ele não teve voz para me dirigir a palavra, ele ficou estático olhando para mim. E de repente cantou pneu e sumiu. A segunda vez, ele me encontrou de novo na rua, ele olhou em mim de cima e embaixo e foi embora. E a outra vez também que a gente se encontrou, ele parou e veio conversar comigo. Eu encontrei ele a pé um dia à noite, que eu estava voltando da caminhada. Ele não foi grosseiro, estava manso que nem um cordeirinho. Ele conversou comigo, eu não dei muita atenção. Ele me fez o convite para sair, para tomar alguma coisa. Eu falei que não queria, agradeci e fui embora. E ele também foi embora. E a outra vez, ele passando, ele me viu, deu a ré no carro, voltou. E ele desligou o carro, ficou que nem um palhaço olhando para minha cara. De cima embaixo, assim. Ele não teve o dom da palavra para me xingar, para nada. Novamente, estático na minha frente. E depois disso eu não vi mais. Já faz um tempo já que eu não vi. Espero não ver tão cedo, porque é uma pessoa desagradável, inconveniente. Então, em relação a essa pergunta, se eu pedi o mal para os meus guias, não, nunca pedi. A não ser dessa vez para resolver esse problema desse stalker comigo, que foi dessa maneira que aconteceu quando eu fiz o pedido para o meu Exu. Espero que ele suma do meu caminho. Então eu acho muito perigoso, digamos assim, ficar envolvendo os guias espirituais nos nossos problemas, porque muitas das vezes os nossos guias, eles podem tomar as dores do médium e pode ferrar com a vida do outro sem a gente pedir. Sem a gente pedir, eles podem e fazem isso. Por quê? Porque eles têm um apreço e eles querem cuidar do médium. E muitas das vezes acaba fazendo a vingança por conta própria, para a defesa do seu médium, do seu cavalo, como eles falam na Umbanda. Então é isso, eu acho que ficou bem explicado esse vídeo, e é isso que eu tenho para falar para vocês, né? Então, o vídeo acaba agora, respondendo essa pergunta também, chega ao final dessa maneira. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quero falar. Quando a gente começa a abordar assuntos assim, eu acho que, não sei, algumas pessoas têm dificuldade de entender, mas eu acho que eu fui muito bem clara, fui direta, falei de uma maneira simples para que todos vocês entendam. Então, sem mais, eu termino o vídeo e vai vir mais vídeo respostas, tá bom? Eu estou gravando e vou trazer muito mais respondendo a todos que deixarem comentários, que eu achar que dá para fazer um vídeo respondendo, eu vou responder em vídeo. Então é isso, gente. Um beijo e a gente se vê.